Começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Irmão, se a gente não entender o que se passou ali na casa de Maria e da Marta, o que se passou ali na casa do Simão, com aquela mulher, nós não vamos saber nos comportar de maneira adequada quando Jesus estiver na nossa casa. Porque muitas vezes nós vamos ser motivados pela nossa soberba e arrogância, ao invés de termos um sinal de adoração e rendição genuína aos pés de Jesus. Jesus estava tratando com um homem religioso, e o contraponto era uma mulher de vida estranha, equivocada, uma prostituta. Jesus estava comparando agora e falou assim: olha, eu vim na sua casa, você não lavou os meus pés. Era comum naquela época, quando alguém de honra entrava na casa das pessoas, por causa das condições, né? Eram sandálias, poeira. A primeira coisa, a primeira providência, quando se recebia alguém em casa, era o quê? Lavar os pés daquela pessoa. Uma forma de expressar gratidão, amizade, era o quê? Ósculo, né? Essa palavra difícil que é beijo. Ela se cumprimentava com um beijo. E ela disse: olha, eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, ou pelo menos tinha pedido aos seus servos que lavassem, porque aquilo era uma tarefa dos servos dentro de uma casa. Você não me beijou, você não derramou perfume, você não me perfumou, que era algo, uma prática coerente. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não parou de me beijar, ela não parou de lavar os meus pés com as suas lágrimas, e ela não reteve a sua oferta para mim. Presta atenção nisso. Aquela mulher, irmã, não era uma mulher de posse, como aquele fariseu. No entanto, a oferta daquela mulher superou em muito a oferta daquele homem que imaginava ter algo, ao ponto de julgar como Jesus devia fazer ou deixar de fazer. Mais uma vez, era o pensamento da Marta. A ideia era ela: se esse homem fosse profeta, ele não deixaria essa mulher encostar nele. Ou seja, mais uma vez, era uma forma de dar uma ordem a Deus. Deus, olha, você não pode fazer por esse, você não deve aceitar aquele. Deus, o Senhor conhece bem a história desse rapaz, conhece bem a história dessa moça. Ó Deus, eu tenho que te contar algumas histórias a respeito dessas pessoas que estão frequentando o culto, que estão sentando aqui, ó, do lado. Pastor, tem umas pessoas lá que o senhor conhece? Você sabe a história daquela irmãzinha? Por quê? Porque muitas vezes nós temos atitudes farisaicas. Nós imaginamos que somos melhor que outras pessoas. E aí nós tratamos Jesus de igual para igual. Nós tratamos Jesus não de rendição, não de entrega, não de renúncia, não de se assentar aos pés dele e ouvir. Quando na minha vida nós pegamos lá alguém que veio lá daquilo que era as margens da sociedade. Então por isso que às vezes alguém testemunhando, alguém que se sentia de fato grato a Deus por que ele fez, porque talvez esteve envolvido em morte, em assassinato, em falcatruas, em prostituição, em adultério, em drogas, em bebedeiras. E aí quando encontra a Cristo e aquelas coisas são removidas da vida dele, há no coração dele um senso de gratidão profundo. Mas quando na nossa história a gente vai caminhando, imagina que Jesus é mais uma coisa que entrou na minha vida, não há percepção do pecado. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. O homem de boa moral e o perverso sem Cristo, quando Deus olha para a terra, ele vê os dois no mesmo nível, porque não tem Cristo. Deus só me enxerga e só te enxerga através de Cristo. Não há outra pessoa. Deus não me enxerga individualmente, Deus me vê através de Cristo. Portanto, aqueles que não estão em Cristo, Deus não conhece, não reconhece. Se Deus não reconhece, qual o destino daquela pessoa? Fala alto, irmão. Fala assim: o inferno. A gente não gosta, fala: não, quem sabe, ele é tão bom, só... Já viu quando a gente fala assim: ah, tão bom aquele rapaz, só falta Jesus. Não, amado, o cara está indo para o inferno.
vai experimentar fogo na eternidade. Então o que precisa de eu fazer? Eu ser agente de misericórdia para revelar Cristo na vida daquela pessoa. Qual a sua atitude, irmão, diante de Jesus? A Bíblia diz assim: onde tiver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor estaria. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregarmos, ou seja, o culto da família de Deus faz parte de uma vida cristã saudável, faz parte de uma relação com Deus saudável. Não tem como, põe uma coisa na sua cabeça, você não vai conseguir chegar até o final, conforme Deus deseja que você chegue, se você não estiver no meio da família, na comunhão dos santos, se você não estiver integrado à família de Deus. Essa coisa de dizer, Deus sabe, Deus conhece a sua negligência, a sua falta, o seu pecado, a sua falta de caráter, a sua vida oscilante entre euforias diante de Deus e muita depressão. Aonde que eu sou curado? No meio da família. Quem é a minha família? Os cegos, os aleijados, os mancos, os coxos. É esse povo que reconhece Cristo. Porque Jesus diz lá assim, Laran, vou abrir aqui, você não precisa abrir não, só vou ler, para a gente entender. A autoridade de Jesus, né? Então diz lá em Mateus 7:28, só para você anotar o texto. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os religiosos. Mateus 5:1, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, e aproximou-se dele os seus discípulos, e começou a ensiná-los, dizendo. Quando Jesus chegava, quem é discípulo de Jesus faz o quê? Se achega e se assenta para quê? Para ser ensinado por Deus. Você se assenta para Deus te ensinar? Você já teve a coragem de falar assim, Deus, me fala a respeito de dinheiro na minha vida, como eu tenho que lidar? Deus, me fala sobre sexualidade na minha vida, como eu devo me portar com a minha esposa, como eu devo ter o meu namoro, como eu tenho que ter meu noivado, como é que é a minha sexualidade? Macho e fêmea o criou, passou disso, não foi o que Jesus ensinou. Não, mas hoje somos em dias modernos, mas nada diferente do inferno. O inferno é o mesmo de sempre, é para onde todo mundo vai que desobedece a Deus. E aí diz assim, olha só, a primeira coisa que Jesus ensina quando os discípulos pararam para ouvir. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que tem gratidão a Deus, é aquele que reconhece a minha pequenez e a grandiosidade de Deus e a minha total necessidade desse Deus maravilhoso. Pobre de espírito é aquele que quer receber de Deus instrução para tudo na sua vida, aquele que quer conhecer o coração de Deus, aquele que quer dizer para Deus, Deus, faz de mim instrumento do teu amor. É aquele que vai chegar para Deus e falar assim, muda a minha vida, entra na minha casa, faz um milagre em mim. Não é isso que a gente canta? Então é disso que nós estamos falando. Quando eu me aproximar de Deus, eu vou me assentar aos pés dele e dizer, fala Jesus. Ah, porque aquela mulher, fala Jesus, como é que você quer que eu trate? Ah, porque aquele marido, fala comigo Jesus, como é que eu tenho que me portar? As vaidades. Enquanto a nossa vida vai sendo levada pelas nossas vaidades. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a melhorar a nossa vida. As pessoas começam a gostar da gente mais. Gratidão, irmãos. Não há como estar na presença de Deus com adoração genuína. Não há adoração genuína se não houver no meu coração e no seu coração gratidão. Gratidão por Deus ter entrado na minha história e mudado a minha história. Por mais que eu não tenha vindo de um mundo do submundo, que eu não estava lá às margens, eu estava lá vivendo a minha vida, tentando acertar moralmente, mas isso não me levava à presença de Deus. Foi Jesus que entrou na minha casa. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É o que veio até nós, é o que entrou na minha vida. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu.
E quando eu estou na presença de Deus, eu tenho que ter gratidão. O que você está fazendo da sua vida? Uma vida de religiosidade, como daquele fariseu? Ah, se essa igreja fosse séria, que as pessoas estavam ali, não estavam lá não. Se o pastor soubesse quem é essa pessoa aqui. Nós somos muito rápidos para julgar quem quer que seja. Somos muito prontos para desferir a nossa língua de morte sobre a vida das pessoas. Somos muito cheios de argumentações a respeito da nossa falta de compromisso com Deus. Não, pastor, então você está dizendo, só porque eu venho no culto, assim uma hora ou outra, só porque eu não frequento pequeno grupo, só porque eu nunca me interessei por ninguém, sou infiel no meu dízimo, sou infiel na minha oferta, o senhor está dizendo que por causa disso vou para o inferno? Não, não é por causa disso. É porque se Cristo estivesse na sua vida, essas coisas não estariam. E se, portanto, Cristo não está na sua vida, aquele que não tem Cristo está fadado ao inferno. Porque aquele que tem Cristo, ouve o que o Espírito diz à igreja. Quer aprender o que Jesus tem para te ensinar? Lê a Bíblia. Confronta as suas ideias por aquilo que a Bíblia diz. Não por aquilo que a religião diz, mas por aquilo que Cristo diz. É a palavra de Deus que nos ensina a respeito de todas as coisas da nossa história.